Oi pessoal, hoje eu estou trazendo pela primeira vez quadrinhos do Alf. Antes de começar a mostrar, eu vou contar um pouquinho do histórico desse personagem, principalmente para quem é mais novo e não conhece. Alf foi um programa de televisão que fez muito sucesso no final da década de 80 e início da década de 90. Ele foi criado nos Estados Unidos em 1986 e rapidinho se espalhou pelo mundo, chegando aqui no Brasil e fazendo muito sucesso. Alf, que no original, o nome original em inglês é apenas Alf, que são as iniciais de forma de vida alienígena. Então a gente vai ter aqui um seriado de televisão baseado em um personagem extraterrestre. No Brasil, eles adaptaram, pegou o gancho do sucesso que fazia do filme do ET, e eles colocaram o É Teimoso, que ficou esse nome tanto no seriado quanto nos quadrinhos, mas foi uma adaptação brasileira para aproveitar a popularidade do filme do ET. Assim, o seriado em si, os episódios, eles se baseiam dentro de uma casa, dentro de uma família, que é a família Tanner. Essa família que tinha o Willie, tinha a Kate, tinha o Brian, tinha a Lynn, que são esses personagens principais da família. Tinha um gatinho também. Esse gatinho, assim, ele até é um momento bem cômico nos episódios, porque lá da onde que o Alf vem, um dos pratos principais, iguaria principal, era os gatos. Eles adoravam cozinhar gatos. Então, em vários episódios, o Alf vai tentar pegar esse gatinho. Só que, assim, ele não consegue. E o personagem principal, os episódios é uma família real, assim, são pessoas humanas. E o personagem, o extraterrestre, ele é interpretado por um boneco. A gente vai ter um boneco que faz esse extraterrestre. E fez muito sucesso. E os quadrinhos, no Brasil, a gente teve 20 edições lançadas pela editora Globo, de novembro de 88 até junho de 1990. Então a gente teve aqui 20 edições pela editora Globo. A gente não teve nenhum almanaque, nenhuma edição especial, nada. Foram apenas essas 20 edições. Já nos Estados Unidos, os quadrinhos lá eles tiveram bem mais conteúdo. Iniciou-se também em 1988, mas teve duração até 1992. Então a gente vai ter mais de 2 anos a mais de publicações lá nos Estados Unidos. E lá teve 50 edições regulares, aqui 20, lá 50. E um detalhe bem interessante é porque as edições lá não eram mais finas, porque costuma acontecer em vários personagens, as edições americanas elas são mais finas. No Brasil é publicada uma quantidade menor de edições, mas porque as edições aqui elas condensam mais historinhas, tem mais páginas. Mas não aconteceu no caso do Alf. Aqui no Brasil a gente teve 36 páginas, lá nos Estados Unidos também 36 páginas, lá 50 edições. Mais alguns especiais, igual teve especiais de Natal, e lá teve também o Alf Anual. O Alf Anual, salvo engano, foram 3 edições e ele vinha com 64 páginas. Um outro fato curioso também, porque aqui no Brasil ele começou, o preço começou com cruzados, salvo engano foi com cruzados, acho que 200 cruzados. Aí depois foi para novo, eu não sei se foi cruzados ou cruzeiros, mas foi cruzados mesmo. Aí aqui no Brasil teve o novo cruzado, depois que mudou o plano, cortou 0, aí começou com 30 centavos, foi 30, 40, 50 centavos e foi aumentando de preço. Lá nos Estados Unidos, eu não sei porquê, o preço ele variava, assim, a maioria das edições custava $1, mas teve edições que custavam R$1,75. Assim, e não é assim as últimas edições como se fosse inflação igual aqui no Brasil, não, eram edições assim meio que alternadas, algumas custavam 1, outras custavam R$1,75 com a mesma quantidade de páginas, sempre 36 páginas. Com exceção do Alf Anual com 64 páginas, esse custava $2. Então teve essa curiosidade, eu não sei porque algumas edições lá custavam mais caras.
Aqui no Brasil, então, as historinhas não é conteúdo nacional, né? Eles trouxeram essas historinhas americanas, né? E publicaram aqui no Brasil, mas não todas. Foram apenas, como eu falei, são 20 edições. Não foram todas que foram publicadas. Eu vou mostrar aqui algumas capas das edições que eu tenho. Os gibis, eles estão assim, tirando uma edição aqui dessas minhas, as outras restantes estão assim, em excelente estado de conservação. Essa aqui é a edição número 11. A capa, normalmente as capas sempre vinham com uma sacada engraçada também, né? Já vinha na capa. Então essa aqui é a edição número 11. A gente vai ter a edição número 10. A edição número 9, aqui já tem assim o personagem real, né? O boneco real, não é um desenho. O alienígena mais sexy da Terra. O Alf, né, ele era do planeta Melmac. Aqui a edição número 9. A edição número 9 custava 50 centavos. Essa aqui é a edição número 8. A edição número 9, essa aqui com o personagem, né? Essa aqui já custava 70 centavos. Essa aqui é a edição número 8. É aqui, né, que tem o M, né, do Melmac. A edição número 7. Aí sobre as capas, algumas capas saíram lá nos Estados Unidos, algumas capas assim no Brasil, só que não foi a mesma ordem. Tipo assim, essa aqui é a edição número 6, essa é a edição número 6 pode ter sido a edição número 10, a edição número 20, eu não vou saber de cabeça aqui. Mas assim, as capas aqui no Brasil repetiu capas americanas, mas não com a mesma numeração. Então, provavelmente, assim, eu não sei, né? Eu nunca fiz essa pesquisa. A edição número 1 eu sei que é a mesma aqui e lá, inclusive a capa, mas as outras mudaram as capas. Então, eu não sei se depois da edição número 1, se eles mantiveram a mesma sequência de historinha. A edição número 4, né, que está numa sequência, né, da edição número 11 até a edição número 1. A edição número 4, tá vendo uma propaganda com o boneco do Alf, inclusive, né, que existe grupo de WhatsApp do Alf e tal, tem alguns fãs do personagem, e esse boneco ele é cobiçado até os dias de hoje. E curiosamente eu vi há pouco tempo um boneco na caixa, assim, lacrado, num excelente estado de conservação. A edição número 3, o Capitão Alf. Essa é a edição número 3, 30 centavos. Não sei se vocês estão vendo. A edição número 2 é a única que não está num estado de conservação muito bom. Essa edição número 2, ela está, assim, o estado de conservação dela é ruim, né? Ela já veio com essa assim, ruim, principalmente por causa dessa capa, né, que estava descolando. O dono anterior passou uma fita aqui, né, e assim, infelizmente essa edição número 2, ela não está perfeita. E a edição número 1, que eu vou passar ela aqui rapidinho, a edição número 1 tem uma curiosidade também, é a mesma capa da edição número 1 americana, só que aqui a gente está vendo o Alf, né, falando meu herói, né, ele com ele mesmo. Na edição americana, essa mesma capa, só que o dizer aqui é diferente, aqui ele cita, né, fala o nome de um ator, eu não tenho certeza, né, provavelmente é o ator que está por trás aqui do Alf, mas eu não tenho certeza disso, ou seu criador, não sei. Ele fala um nome de um ator, assim, de uma pessoa real aqui no dizer. E a outra coisa muito legal é a última edição americana, que é a edição número 50, que eles repetem exatamente a mesma capa, essa capa da edição número 1. Lá saiu na primeira edição e na última edição. Só que a última edição, lá, número 50, vem aqui, né, uma tarja escrito cancelado, e o Alf aqui, né, o balão, ele muda o dizer, falando, eles me matam. Eu não conheço essa historinha, eu não sei se o Alf morre nessa historinha, o que aconteceu, mas assim, a capa tem todo esse fato legal, que vem escrito cancelado, e eles me matam, né, no caso aqui ele está afirmando, ele não está perguntando, ele está afirmando no quadrinho lá, americano. Então eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo, né? Aqui veio também na edição número 1 a propaganda com o boneco. Aqui tem uma introdução, tá vendo? Chega, não sei se vocês vão dar para ler, né? Chega às bancas o primeiro número da revista Alf,
o simpático alienígena que vem conquistando o público de vários países, inclusive o Brasil, através da televisão. Alf, cujo nome é uma abreviação da expressão inglesa forma de vida alienígena, nasceu no distante planeta Melmac há 229 anos. Então, tá vendo, o Alf, ele é bem velhinho, apesar que lá pro planeta dele, tá vendo, ele ainda é um adolescente brincalhão e engraçado. Sua chegada à Terra foi um tanto quanto catastrófica, pois aterrissou com sua nave, a gente vai ter essa nave aqui nessa primeira historinha, bem em cima do telhado da casa dos Tanner, a simpática família que adotou como mascote. E aqui também vem falando, né, do nome, né, narigudo, desengonçado e peludo. Alf tem uma aparência um tanto estranha, assim, aos olhos terrestres, guardando leve semelhança com outro alienígena famoso, o ET, sensacional criação de Steven Spielberg, daí ser também conhecido como o É Teimoso. Mas esse É Teimoso, ele sai muito aqui no Brasil, né? Inclusive no título do próximo, assim, do próprio gibi, né? E do seriado. Lá nos Estados Unidos é apenas Alf. Então a gente vai ter aqui a primeira historinha, né? Os quadrinhos, eles são até, assim, o tamanho menor, né? Porque é bastante conteúdo, né? São, assim, tem muito roteiro, então fica até um pouco embolado aqui para a gente estar lendo. A primeira historinha, Alf, Resgate Heróico. Essa historinha, né, meio que vai ser uma introdução, porque, assim, a família, né, essa família, assim, as historinhas, né, logicamente, são historinhas todas americanas, o Brasil não produziu historinhas do Alf, e assim, apenas traduziu esse conteúdo que saiu lá nos Estados Unidos, né? Igual que eu falei, 20 edições, o conteúdo incompleto, porque lá saíram 50 edições, fora os especiais. Então aqui a gente vai ter, né, a família Tanner, eles estão meio que limpando, né, a garagem, para fazer, né, uma venda, né, essas vendas de, esses bazar, né, com coisas usadas. E assim, aí eles tiram aqui, né, o pano em cima da nave alienígena do Alf. Tá vendo aí, pessoal? Estão lembrados disto? Deixa eu ver se vai ser melhor mostrar assim. É a nave do Alf, tá vendo? Que tal ficarmos aqui admirando o charme e a harmonia das linhas desta obra-prima melmaciana. Tá vendo? A nave, ela é até bem bonitinha, né? Bem compacta. Que tal vendermos essa geringonça com o resto das tralhas da garagem? Então aqui, acho que é a Kate, né? A Kate ou a Aline, não lembro de cabeça aqui qual das duas que é. Assim, falando para vender a nave, quem sabe ela até renda uns trocados. Uns trocados por esta maravilha da tecnologia extraterrestre, Kate. Então essa é a Kate. Sem contar o som. Ele tem razão, tá vendo aqui o William, né? O William, que é o chefe da família lá, né? É melhor pedirmos uns 2 trocados. O Alf aqui se vê que não gostou também, né? Assim é demais. Vou dar queixa na delegacia das minorias oprimidas. Aqui o Brian, né, que era o mais novo. Calma, Alf, eles só estão curtindo com você. Curtindo, sim, a gentil maneira terrestre de deixar a gente com cara de tacho. Bobinho, imagine se vamos vender sua nave. Assim, essa família sempre gostava muito do Alf. Eles se irritavam, eles tal, mas no final eles acabavam adorando sempre o Alf. Aí aqui começa, né, eles começam a contar, né, a chegada do Alf. Tá vendo? Afinal, foi graças a ela ou a falha dela que você veio parar aqui. Tá vendo? Quando a nave atingiu o telhado. O que vamos fazer, Kate? Chamar a NASA, o FBI, o Rambo? Que tal nossa companhia de seguros? Tá vendo? Quando o Alf chegou. Felizmente o acidente não foi grave e você logo se recuperou com nossos bons tratos. Tá vendo? Ele também adorava a pizza, né? Pedindo mais uma pizza grande, e apesar dos probleminhas, para adaptarmos nossos hábitos, tem dado tudo certo. Tá vendo aqui o gatinho? O gatinho é o Lucky. Tá vendo ele tentando
dá uma feliz Páscoa pro Luck, né, com um machado aqui, né, querendo pegar o gatinho. Aí assim, eles vêm falando de recordações e tal. Aí o que que acontece? Eu vou tentar resumir um pouquinho nessa historinha para o vídeo não ficar muito longo. Aí eles assim, eles tampam, né, a nave, assim, para não correr o risco, né, de alguém ver, porque ninguém sabia da presença do Wolf, né, ele vivia escondido dentro dessa casa. E assim, aqui acho que chegou, né? Chegou uma outra pessoa que estava chegando, o Wolf foi para dentro, né? Ele adorava ver televisão, né? Foi ver uma reprise de TV e tal. E eles continuaram mexendo lá nas coisas da garagem. Aí depois, né, de terminar, depois eles acabaram, acho, jantando, não sei, terminou de jantar. Aí o William, ele foi lá na garagem, né, lá aqui eu não sei se era no quintal, né, que estavam tirando as coisas, e a nave do Wolf tinha sumido. Os lixeiros, né, eles pensaram que estava tudo embrulhado lá e levaram a nave do Wolf, né, pensando que era alguma coisa de lixo. Aí aqui, né, eles foram então começando a tentar resgatar a nave. O Wolf foi junto, tá vendo aqui, ele dá uma sacada, né, porque o Wolf falando que ia junto com ele, né, tá vendo, porque se dependesse do William, ele podia trazer a nave do Flash Gordon, Enterprise, se ele não fosse junto. O William concordou dele ir, né, desde que ele ficasse em silêncio. Eles foram, né, até o depósito de lixo. O depósito de lixo estava fechado, né, o guarda lá não deixou ele entrar de jeito nenhum. E o Wolf aqui, ele fez ele começou a imitar, falar algumas coisas xingando o guarda, para o guarda se irritar com o William. E o Wolf saiu, enquanto o guarda estava revoltado com ele, saiu assim, despercebido do próprio William, né, porque ele estava escondido debaixo de uma toalha, de um pano, e ele escondido, ele entrou no depósito de lixo para procurar a nave dele, né. E o Wolf, né, assim, ele, na opinião dele, né, ele achou muita coisa interessante lá no lixo, né, que ele não concordava, né, que as pessoas jogassem fora. Aí aqui vai passar um pouquinho, né? Ele acaba juntando um monte de tralha para levar também. Ele achou a nave dele. E assim, ele consegue. Aqui vai acontecer alguns imprevistos. A nave vai acabar levando um tiro, tal. O guarda pensa que o Wolf ele é um rato gigante. Mas assim, vai terminar que o Wolf consegue voltar com a nave, mesmo a nave estando meio baqueada e cheio de tralhas do lixo. Aí ele consegue voltar, né? Voltou assim, de novo, ele caiu no telhado, né? Mais uma vez estragou o telhado e deu assim vários presentes assim que ele achou no lixo, né? Para a família, né? E assim, aí terminou, né? Essa primeira historinha. Aí aqui deixa eu ver a próxima historinha. Memórias de um alienígena. Acho que eu vou contar essa daqui também rapidinho, pelo menos mostrar um pouquinho, né? Aqui o Wolf, né? Ele tá na cama, né? Da Lynn, né? E do William, né? Tá vendo? Linda camisola, Kate, tá vendo? O que você está fazendo na nossa cama? Lembrando uma aventura que eu tive lá em Melmac. Alf, é tarde. Eu acho que, Kate, faz tempo que ninguém me conta uma história para dormir. Continue. Então o William, tá vendo? O William acabou concordando que o Alf contasse essa historinha dele lá de Melmac para ele dormir. Então o Alf começa a contar a historinha, né? Assim, tudo começou no quartel-general da guarda orbital. Eu tinha ficado até mais tarde porque eles estavam precisando dos meus conhecimentos num problema altamente técnico. Na verdade, aqui lembrou até o Pato Donald, né? Que o Wolf ele era um faxineiro. O Pato Donald também muitas vezes trabalha na faxina. Aí assim, aí nessa guarda orbital, né? Tá vendo que tinha uma transmissão importante chegando na tela, eles foram ver a tela, era a gangue das orbicicletas. Essa aqui era uma gangue, digamos assim, malvada, que há anos, né, que os guardas orbitais estavam tentando se livrar deles
sem sucesso. Aqui, né, esse guarda, ele meio que indica o Wolf, né, como voluntário, mas um voluntário indicado para tentar pegar essa gangue das bicicletas. Aí ele vai fantasiar o Wolf, né, na verdade, nem é bicicletas, é o bicicletas. E ele vai dar, né, uma fantasia, não, assim, vai vestir, né, como o Wolf, como o pessoal da gangue, né, e ele vai até o encontro dessa gangue, né, para tentar parar, né, assim, as coisas erradas que eles estavam fazendo. Aí ele vai direto, né, o Wolf ele vai direto, aqui no caso ele está com o nome de Gordon Good, o melhor jogador de jacks da cidade. Assim, Jacks era um jogo que essa gangue jogava, né? E ele vai desafiar, né, o chefe lá, né, dessa gangue, né, que é o Harley Grandão. Aqui uma sacada provavelmente com a moto, né, Harley Davidson. Eles vão fazer uma disputa aqui, né, o Wolf e esse líder. E assim, o Wolf ele vai acabar ganhando aqui, né? E meio que o líder aqui ele vai ficar desmoralizado. Aí o Wolf vai ganhar, né? E depois, né, ele como novo líder, as pessoas pensando, né, que tá vendo, viva Gordon Good, o nosso novo líder. Assim, aí eles vão pensar assim que eles vai mandar fazer alguns trabalhos diferentes, né? Só que o Wolf aqui, né, vai fazer a gangue entrar na linha. E assim, eles vão acabar criando, né, uma confeitaria. O antigo líder ele acabou virando um confeiteiro e tal. Assim, é uma história meio viajante que eles aqui não acreditaram. E tal. Só que assim, e a historinha vai terminar, né, desse tipo de jogo que o Wolf jogou. O Wolf vai jogar aqui com a Kate. E aqui no caso o Wolf está ganhando tudo da Kate, né? Aqui ela vai tentar, né, recuperar o carro, né, de volta, que ela já tinha perdido o carro. Algumas coisas ela acabou recuperando que o Wolf tinha ganhado e tal. Aí terminou a historinha desse jeito. Logicamente eu estou contando muito mal contado aqui, mas assim, vendo a historinha com atenção, elas são até bem engraçadas, principalmente para quem gosta do seriado. Aqui as brumas de Melmac, outra historinha, não vou contar para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu vou ver se eu trago mais para frente, né, ou até se eu escaneio alguma coisa. E aqui outra historinha. E depois eu conto, né, algumas outras historinhas de outros gibis em vídeos futuros. É só mesmo essa curiosidade para quem não conhece, né, os quadrinhos do Wolf, para ver como que era o traço. Um traço até bem legal, né, bem feito o desenho deles. As historinhas com bastante roteiro, tem sempre essa sacada mais de humor. Então, para quem não conhece, esse foi o número 1 do gibi Wolf.